Então o que aconteceu? Mais ou menos no ano 313 da era cristã. Os santos apóstolos já estavam todos nos céus, a igreja apostólica primitiva havia passado para outras mãos, e Constantino fingiu que se converteu ao cristianismo querendo simplesmente apoio de voto, porque ele queria se eleger. E começou a dar muito dinheiro àquela igreja, e o povo foi se esquecendo dos ensinos dos santos apóstolos. Foi desprezando a santa doutrina que os apóstolos haviam lhes ensinado. Foram deixando de lado a disciplina que os santos apóstolos também, em nome de Jesus, haviam lhes ensinado. E, de um modo muito triste, foram se entregando ao pecado, à corrupção do mundo, às modas do mundo, aos costumes pagãos. E foi aí que a igreja primitiva dos apóstolos ruiu. Mas então o que aconteceu? Sem ter uma igreja verdadeira naquela época, a Virgem Maria, irmãos, atuou em espírito e verdade diante de todas as nações da terra, realizando grandes sinais, milagres e prodígios, para evitar que o nome de Jesus caísse em descrédito, até que viesse o outro Consolador da sua promessa. E durante séculos, irmãos, ela conseguiu segurar a fé nos corações bons, crendo na pessoa e no ministério de Jesus como Salvador da humanidade. Durante séculos ela fez isso, em espírito e em verdade, realizando uma obra extraordinária de grandes milagres, sinais e prodígios. Foi então quando Deus, num milagre extraordinário, fez nascer nesta terra uma outra menina, dotada de virtudes, dons, qualidades perfeitas, à semelhança de Maria Santíssima. E justamente essa menina recebeu o nome de Rosa, no final do século XIX. E acontece, irmãos, que a Virgem Maria, por ordem de Deus, tomou conta dessa menina, Rosa, desde que nasceu. A amparou, guardou, protegeu, e acontece que a Santa Vó Rosa, então, desde menina, soube fazer sua parte. Nasceu com um dom perfeito de discernir, que é o dom básico para uma pessoa tornar-se num profeta. E também nasceu com dotes e qualidades extraordinárias no espírito e dotada, irmãos, de um cérebro perfeito, já por providência divina, para que na época certa ela pudesse ser usada no espírito, na alma e no corpo, para que Jesus pudesse voltar como ele havia prometido e usá-la para restaurar a verdadeira igreja apostólica, à semelhança da igreja dos apóstolos no passado. E é interessante que a Santa Vó Rosa sofreu muito. Durante toda a sua vida, ela foi muito perseguida, mas ela também possuía uma fé em Jesus inabalável. Era muito humilde, amorosa e caridosa. E ela também, irmãos, à semelhança da Virgem Maria, tinha uma coragem que dificilmente se encontra em alguém. Corajosa ao extremo e nada temia, porque confiava muito em Deus, em Jesus, e amava muito a Virgem Maria. Ela foi criada e seus pais a ensinaram a amar muito, reverenciar a Virgem Maria e adorar muito a Jesus. E ela seguiu este ensinamento, principalmente de sua mãe. A mãe dela era muito devota de Jesus e da Virgem Maria.
E a Santa Vó Rosa então precisou dar provas constantes durante toda a sua vida, que mereceria, em determinada ocasião, ser usada por Jesus para restaurar a sua verdadeira igreja apostólica na terra, até ela, Santa Vó Rosa, tornar-se no outro consolador da promessa de Jesus. E ela, irmãos, não decepcionou nem a Virgem Maria, nem a Jesus e nem ao Pai, porque em tudo ela soube ser fiel. Nasceu na riqueza. O pai dela, aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé, possuía na época uma fazenda enorme, e muitas terras, e era, portanto, rico. E ela nasceu como a primeira filha, a principal herdeira, tendo muito dinheiro e todas as possibilidades de uma vida muito honrada, mas também de uma vida e que ela poderia usar mão de muita riqueza para satisfazer qualquer desejo próprio. Mas o que ela mais gostava? Ajudar os pobres. Desde pequena. Ela nunca foi orgulhosa e nunca se ensoberbeceu por ser rica. Mas o que ela mais gostava, irmãos, era ajudar quem precisava. E com o dom de discernir que ela possuía de nascença, ela percebia as pessoas necessitadas. Entendia que aquelas pessoas mereciam a sua ajuda. Não eram exploradoras, mas eram muito carentes, pobres, necessitadas, doentes até. E ela, desde menina pequena, irmãos, fez sempre muita caridade, sendo muito incompreendida. Principalmente, o pai dela nunca concordava com os atos caridosos que ela realizava. E depois que ela atendia as necessidades daqueles carentes, ela apanhava. Ele batia nela de azorrague, que era um chicote de couro picotado na ponta que batia nos animais. Era com aquilo que ela apanhava, depois de fazer caridade. E ele ainda trancava num quarto escuro, sem combustível no lampião, porque não havia energia elétrica ainda. E sem janta, para ela dormir no escuro, de castigo, às vezes toda machucada. Mas o importante, irmãos, que ela dava provas a Jesus, que ela era perdoadora, ela não guardava raiva de ninguém, ela nunca foi vingativa. E desde menina ela não guardava raiva do pai, não. Ela perdoava. É só que no outro dia, ainda sentindo dores da surra, se ela precisava ajudar outra pessoa muito pobre, que necessitava muito da sua ajuda, ela ajudava, mesmo sabendo que ia apanhar de novo. Porque ela é muito amorosa, muito caridosa e muito justa em todos os seus atos. Entretanto, Jesus foi observando tudo isso. E a Virgem Maria, em espírito, tomando conta da Santa Vó Rosa. E Deus aprovando todos os atos da Santa Vó Rosa. Porque a caridade que ela fazia acompanhada de muito amor, sem interesse em recompensa nenhuma. A recompensa que ela queria era ver a pessoa necessitada suprida nas suas necessidades. Era esse o galardão que ela esperava. Ela não queria aparecer como caridosa para se exibir, não. Ela fazia tudo por amor a Deus e ao próximo. E Deus então recebia os atos caridosos que ela realizava como um louvor e adoração ao seu santo nome. Toda a caridade que ela fazia subia ao céu como um cheiro suave, glorificando o Criador no seu trono. Então ela foi aprovada, irmãos, em todos os seus dias, enquanto viveu na riqueza. E acontece que Deus então a aprovou, que ela era digna de ser usada por Jesus.
Mas, vejam só, o poder das trevas também vê tudo e viu que não conseguia derrotá-la. E tentava de todas as formas ver se conseguia fazer ela desistir de fazer o bem. Mas ela nunca desistiu e sempre continuou na sua obra perfeita de caridade. E o poder das trevas também a tentava, porque ela tinha muito dinheiro, frequentava a alta sociedade, mas ela nunca foi vaidosa. Sempre teve modas no mundo, principalmente para as mulheres. Mas ela dizia, a moda é para todas, mas nem todas são para a moda. E ela sempre andou na justiça, na honradez e sempre se trajou honestamente como filha de Deus. Nunca se deu a vaidades, nunca se deu ao luxo, nunca acompanhou as outras pessoas na moda do mundo, mas sabia honrar a Deus com a sua vida. Sabia merecer sempre a companhia da Virgem Maria com ela, porque ela sempre respeitou a Virgem Maria e sempre teve fé na Virgem Maria. Então ela sempre foi digna, muito honrada, mesmo sendo rica e frequentando a alta sociedade. Vejam, irmãos, que ela foi provada na riqueza e foi aprovada por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo e por Maria Santíssima. Mas conforme eu ia falando, o poder das trevas também vê tudo, porque ele está no mundo, tentando a humanidade, escravizando a humanidade nos vícios, nos pecados, nos erros, nos enganos, nas ilusões. Mas ele nunca conseguiu dominar a Santa Vó Rosa. Então ele falava, porque ele fala. E falava lá aos adeptos dele no reino dele, no reino do mal. E ele dizia, ela é santa, mas também sempre rica. Nunca passou fome, nunca precisou trabalhar para viver, nunca passou por necessidade material nenhuma. Eu queria ver se ela ficasse pobre e precisasse trabalhar para viver, se ela ia continuar santa. Então o que Deus fez? Para provar aos anjos dos céus, às criaturas na terra e ao poder das trevas, que elas era digna de ser o Consolador e continuaria santa mesmo na pobreza. Deus permitiu, irmãos, que ela ficasse pobre, e bem pobre, para dar provas na época da pobreza, que ela continuaria santa e digna de ser usada por Jesus a hora que ele quisesse usá-la para restaurar a sua igreja e para torná-la no outro Consolador da sua promessa. Nessa época ela já era casada com um moço muito rico da alta sociedade. E ele era, como diziam na época, capitão de vapor. Era comandante e capitão de navio, que ia para o exterior em todos os estados. E acontece que ela já era casada com ele, e ele, quando estava em São Paulo, ele a levava a frequentar a alta sociedade. Irmãos, e nunca se envergonhou dela, porque além de muito linda, ela sabia trajar-se muito bem, sem luxo, e sem acompanhar as modas que contrariam a Deus. E ela o acompanhava em locais aonde frequentava a nata da sociedade, as pessoas mais ricas. Mas ela nunca se deu ao orgulho e nunca se deu às modas que contrariasse a justiça divina e que pusesse em risco o alto grau de justiça que sempre regeu os seus dias e a sua honra
a sua honestidade. E já tinha 2 filhinhas. Quando houve então a Primeira Grande Guerra Mundial. E os irmãos sabem que a guerra influencia, prejudicando todas as nações, principalmente guerra mundial. E nessa época, o marido estava comandando um navio na Inglaterra. E era época de guerra e por algum motivo aquele vapor, aquele navio foi torpedeado. E ele morreu lá nas águas, no país longínquo, lá na Inglaterra. Então ela ficou viúva, bem nova, com digamos 20 anos, com 2 filhinhas pequenas para criar. No mesmo ano, irmãos, faleceu o pai dela. E daí a alguns meses faleceu a mãe dela. E a mãe dela, percebendo que ia falecer, disse: Rosa, eu vou te fazer um pedido. Você me promete? Ela disse: sim. Você cria tuas filhinhas e cria teus irmãos. O mais novo tem 2 aninhos. Você cria tuas filhas e cria teus irmãos. E ela prometeu. E assim a mãe dela faleceu. E ainda, irmãos, época de guerra, uma época muito difícil. As terras dela foram sendo grilhadas, invadidas e dominadas por outras pessoas. E ela nova, com 20 anos. Eu sei que Deus permitiu que ela fosse ficando pobre, tendo 6 irmãos menor do que ela e 2 filhinhas bem novas, bem pequenas, para criar. E a família do marido impôs uma condição para ela. E disse: nós vamos te ajudar, você criar as tuas 2 filhinhas, mas os teus irmãos você tem que internar. Numa creche, em algum lugar grátis, porque nós não vamos te ajudar a criar teus irmãos. Então o que ela fez? Ela foi trabalhar, porque foi ficando pobre, foi perdendo as riquezas, foi perdendo todas as terras, e Deus permitiu, irmãos, para poder prová-la na pobreza. E ela ficou muito pobre numa época muito difícil. E trabalhava, irmãos, dia e noite, para o sustento da casa, para a criação dos irmãozinhos e de suas filhinhas. Trabalhou tanto que ela chegou, irmãos, a ficar até sem se alimentar. Quase não tinha, passava até fome, trabalhando dia e noite. E em certa ocasião, uma gripe mal curada virou pneumonia, e ela não tinha condições de descanso, precisava continuar a trabalhar. Eu sei que ela foi atacada de uma tuberculose. Numa época que não havia penicilina, não havia cura. Então, o remédio que existia era secar o pulmão atingido com uma injeção de pneumotórax, que foi o que fizeram com ela. Secaram o pulmão atingido pela doença, para que a doença não pegasse no outro pulmão. E ela ficou com um pulmão só, e ela tinha de nascença o coração grande. O coração muito grande, que mal cabia na caixa torácica. Batia com dificuldade. E ainda passou a comprimir o único pulmão bom que ela tinha para respirar. Mas, irmãos, ela não tinha tempo a perder. Ela tinha que trabalhar, e ela dizia: quem em Deus confiou, nunca se enganou. Prezados irmãos, eu desejo lhes fazer um convite, que amanhã continuem nos assistindo, porque eu irei dar continuidade a este assunto. E desejo que a Santa Vó Rosa, o profeta irmão Aldo, a Virgem Maria, Jesus e o nosso Deus
lhes abençoe grandemente e lhes ajude a entender a nossa santa doutrina, para que mereçam também as bem-aventuranças que Jesus deixou no Evangelho àqueles que lhe fossem em tudo fiéis. A paz do Senhor a todos.